A alegria é um estado de ânimo produzido por um acontecimento favorável e que geralmente manifesta-se por meio de sorrisos, sensação de felicidade e de bem-estar pessoal. Porém, muitas pessoas deixam de sorrir, de demonstrar alegria, porque a saúde bucal não está em dia. Neste mês, é trabalhada a campanha Julho Laranja, que visa alertar para a prevenção e cuidados ortodônticos com a saúde bucal das crianças. É necessário que os pais fiquem atentos nas trocas dos dentes de leite. Existe uma cronologia na troca dos dentes. O que quer dizer isso na prática? Tem a época certa de tirar os dentes. Não pode ser nem antes, nem depois. É muito comum os pais, às vezes, confundirem que o dente do meu filho já está molinho, já está na hora de trocar. E o que acontece? Muitas vezes, as crianças, com as brincadeiras delas, elas batem nos dentes e aí o dente fica mole. E aí confunde a cabeça do pai que acha que está mole porque está na hora de trocar e às vezes foi porque mordeu um alimento mais duro ou porque brincando ele caiu e machucou. E aí tem que estar bem atento para não tirar antes da época. Porque o que acontece? Quando você tira o dente de leite antes do tempo, a gengiva vai cicatrizar, aquela gengiva vai se formar novamente, vai ser mais difícil para o dente permanente conseguir rasgar novamente aquela gengiva para aquele dente ficar no lugar. Então, assim, o ideal é trocar na época certa, porque na hora que o dente de leite cai, no mesmo buraquinho onde ele saiu, o dente permanente já erupciona. Então, ele já sai naquele mesmo buraquinho ali, na mesma cavidade. Esse é o ideal. Nunca tirar nem antes nem depois. Depois também causa problema. Se demorar demais a tirar, aí pode acontecer do dente permanente nascer fora do lugar. Não nascer no lugar que ele deveria. Aí, às vezes, ele pode nascer ou por fora da gengiva, ou por dentro, onde fica a língua ali, quando é dente inferior, né? Ou em cima ele pode nascer, como o povo chama, entramelado, ele fica fora do lugar. Então, assim, tem que ser na idade certa. Devido ao mês das férias, a campanha visa conscientizar e alertar os pais para a primeira consulta com o ortodontista para crianças com 6 anos de idade, ou quando se iniciam as trocas dentárias. Então, muitos pais, eles têm aquela dúvida de a partir de que idade que pode fazer uso do aparelho ortodôntico, né? Então, a maioria dos pais pensam que tem que esperar trocar todos os dentes de leite para depois colocar o aparelho. Na verdade, não é assim. Na verdade, hoje em dia, a partir do momento que detectou um problema ortodôntico, tem lá uma mordida aberta, por exemplo, a criança toca os dentes de trás, mas não consegue tocar os dentes da frente, fica aberto. Isso acontece porque usou muita chupeta ou chupou o dedo. Então, assim, normalmente essas crianças têm dentição mista, que a gente chama, que é misturado os dentes de leite com os dentes permanentes. E nessa idade, mesmo ainda tendo dentes de leite, já pode fazer uso de alguns aparelhos. Tem aparelho ortopédico, que vai reorientar o crescimento ósseo, tem aparelhos fixos que podem ser utilizados também. Então, a partir de que idade que pode usar, afinal de contas? A partir da idade que for detectado o problema e que houver a colaboração da criança. Então, em média, isso aí ocorre mais ou menos aos 7 anos, que a criança já tem mais aquele senso de colaboração, ela já entende mais as coisas, ela já consegue usar um aparelho sem querer ficar tirando, querer ficar arrancando o aparelho da boca. Então, a partir dos 7 anos seria uma idade ideal. E não é só por causa de um sorriso bonito ou até mesmo por estética. A procura por uma ortodontia tem que ser essencial até mesmo para evitar outras doenças que possam prejudicar o corpo humano. Os cardiologistas, eles são muito preocupados com a questão do foco dentário. O que é um foco dentário? Por exemplo, quando tem um dente quebrado dentro da boca e fica aquela raiz ali dentro, aquilo ali vira uma casinha para bactérias. Aquelas bactérias, elas podem cair na corrente sanguínea, migrar para o coração, serem levadas pela corrente sanguínea até o coração e causar um problema chamado endocardite bacteriana, que seria basicamente uma inflamação do músculo cardíaco. Então, assim, é uma das possibilidades que pode acontecer. Existem outras possibilidades de problemas causados por foco dentário, né? Existem vários casos de dente com uma infecção, ela é localizada, ela pode também se espalhar para o corpo dependendo da situação. Então, assim, o que tem que ser feito? São problemas que não podem ser empurrados com a barriga, né? Não podem ser postergados. Assim que começar o problema, procura um profissional para que seja resolvido essas questões, porque às vezes adiar um problema podem causar outros problemas mais graves.